Ele sabe que tem que ser a orelha direita. O inimigo, ele sabe que quando ele quer nos parar, o alvo dele é o nosso sonho. Ele sabe que uma vez que ele corte, que ele destrua, que ele mate o seu sonho, ele paralisa você. Até você começar um novo sonho. A decepção. Às vezes você adquire um carro que você tanto sonha, que você vive, Deus vai te abençoando, você é fiel a Deus, você consegue uma promoção dentro da empresa, você começa a ganhar mais, e aí de repente você vai lá e consegue comprar aquele carro, consegue pagar. E aí você sonha, o seu sonho acaba de virar realidade, você vem e pede para o pastor orar pelo seu carro, você tem orgulho de mostrar para as pessoas, sua vida começa a ficar mais feliz, você está mais contente. E aí, um tempo depois, algo inesperado acontece. E de repente você vem entrando na agência, entregando aquele carro, junto com o carnê que você não conseguiu pagar. Você não está entregando só seu carro, você está entregando o seu sonho. Muitas vezes nós sonhamos com a casa, todo mundo começa a viver o pensamento daquele sonho junto. E aí o governo lança um novo programa, você vai lá, tem um fundo de garantia, você coloca no meio, você começa, de repente as coisas dão certo, e você consegue a casa. E aí você se vê entrando com a família, a felicidade toma conta daquele lar, o pastor vai lá, ora na sua casa, consagra, você agradece a Deus, você está feliz, o seu sonho, anos e anos, talvez 20, 25 anos sonhando com aquilo, e aí de repente uma falha sua, algo que não estava no programa, você não consegue pagar, ou às vezes você coloca como fiador, ou às vezes você assina algo lá, e de repente você vê algo do banco, tomando aquela casa sua. Você vê o seu sonho sendo destruído, o seu sonho ao chão, como a orelha do mal. Mas lá naquele local, naquele monte, Jesus estava presente. E onde Jesus está presente, nenhum sonho pode ser destruído. Aquele que está ao lado do Senhor pode vir 1000 vezes o demônio, por 1000 vezes você se levantará e dizer: o Senhor é comigo. Jesus toma a frente daquela situação. Jesus vai até Pedro. Jesus chama a atenção de Pedro. Jesus dá um pito em Pedro. Jesus fala: por que você fez isso, Pedro? Pedro, você esteve comigo por 3 anos, Pedro. Quantas vezes você me viu embainhando a espada, Pedro? Você sabe o que você acabou de fazer na vida desse rapaz, Pedro? Pedro, o que você vai fazer? Continua matando, Pedro. Vamos, continua, enfrenta esse povo. Pedro, você esteve comigo, Pedro. Você viu quantas vezes eu estou rasgando as pessoas de continuar a viver. Você esteve comigo quando nós encontramos com a viúva de Naim, e eu toquei naquele filho já morto, Pedro, e aquele filho levantou e continuou a vida com aquela mãe. Eu não só resgatei, eu não só ressuscitei aquele filho, mas eu dei a ela o sonho novamente, Pedro. Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Não é de espada que nós precisamos, Pedro. Chega de espada. Pedro olha para aquele rapaz. A Bíblia não relata nenhuma conversa com aquele rapaz, mas eu acredito que os olhares de Jesus e de Malco se conversaram. Eu acredito que aquele menino olhou para Jesus em desespero, com aquele olho, sem saber o que fazer da vida, e Jesus com aquele olhar sereno, sem dizer nada. A Bíblia diz que Jesus apanha aquela orelha no chão
A Bíblia diz que ele se aproxima de Malco e, sem dizer uma palavra, Jesus leva a mão no rosto de Malco. E quando Jesus tira a mão, a orelha está perfeitamente curada. Sabe, como eu disse, Malco não aparece em nenhum outro momento da Bíblia. E eu tenho umas coisas assim que eu às vezes fico pensando nele. E tem muitos personagens como Malco que aparecem muito superficial na Bíblia. Mas eu tenho essas coisas comigo, isso é coisa minha. Eu tenho algumas pessoas que um dia lá na glória, se eu puder, eu quero conhecer. Se um dia, pastor, eu puder, lá na glória eu quero dizer para Jesus, cadê Malco? Queria conversar com Malco. Porque a Bíblia não nos diz mais nada. Nós não sabemos se Malco se tornou um sumo sacerdote. Nós não sabemos nem se Malco voltou com a comitiva. Eu não sei. Mas é impossível que a vida daquele rapaz continuou da mesma forma. É impossível que um homem que teve um encontro como esse com Jesus, levantou dali, verificou, tirou a poeira do chão e falou, vamos embora, vamos continuar a vida. É impossível que a vida de Malco continuou da mesma forma, igreja. Eu não sei se Malco virou pastor, eu não sei se Malco deu esse testemunho em diversos lugares. Um dia talvez eu saiba disso. Mas é impossível que Malco tenha levado uma vida normal a partir dali. Jesus poderia simplesmente ter colocado a mão no rosto de Malco e ter nascido uma nova orelha. Mas Jesus fez questão de pegar a mesma orelha e trazer de volta para Malco, como se pela segunda vez aquela orelha pertencesse a Malco, para dizer para nós que para cada dia de vergonha na sua vida, Deus te dará tudo para honra. E toda vez que o seu sonho estiver no chão, não é você que vai abaixar para recolher, porque o Senhor é contigo. Jesus vai recolher todos os seus sonhos. Ele quer uma parceria contigo, irmão. Ele quer viver junto com você. Esse mesmo Jesus que estava com Malco, ele está aqui nesta noite. Talvez ele está desde o começo desse culto do seu lado, com a mão no seu ombro, dizendo, filho, não acabou. Aonde o mundo colocar um ponto final, eu apago e coloco uma vírgula. A sua vida vai continuar. Eu conto isso porque isso aconteceu na minha vida. E eu não quero ir embora desse lugar sem contar para vocês um pouco do que aconteceu na minha vida. Há 9 anos atrás, preste bem atenção, há 9 anos atrás, eu não tinha nenhuma faculdade na minha vida. Hoje eu dou aula em 3 faculdades. Eu dou aula para engenharia de automação e engenharia de produção. Eu dou uma disciplina chamada Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Lá na faculdade, o corpo de professores de engenharia é composto de 37 professores. 36 é engenheiro, mais uma não é engenheiro. Sou eu. Eu nunca fui engenheiro na minha vida. Há 9 anos atrás, jamais eu podia imaginar que um dia eu podia aprender uma língua. Mas eu aprendi uma língua. Eu aprendi a língua de sinais dos surdos. Falo fluentemente. Voltei, fiz uma pós-graduação e hoje eu dou aula nas 3 faculdades também de Libras. Temos um ministério de surdos dentro da igreja, onde todos os cultos são interpretados com a língua de sinais. Já coloquei mais de 400 surdos no mercado do trabalho. Temos um coral de surdo que canta louvores com as mãos. Viajamos todo o Brasil. Eles não ouvem e não falam, mas eles cantam com as mãos louvores ao Senhor. Deus tem nos levado a lugares que jamais nós imaginaríamos. Um deles está no programa do Gil Soares. Eu já dei uma entrevista no programa do Gil. Está no YouTube, se você quiser, é só acessar e você vai me ver no Gil Soares.
Há 9 anos atrás, sabe quem eu era? Eu era um mecânico de manutenção. Trabalhava numa empresa lá na cidade de Sorocaba, e esse era eu. Há 9 anos atrás, eu estava sentado no banheiro da empresa, sentado no vaso sanitário, mas com a tampa baixada. Eu estava ali por outro motivo. Eu estava de uniforme e tinha nas minhas mãos um revólver. Eu estava ali porque eu decidi dar um fim na minha vida. Esse revólver estava dentro da minha boca e eu puxava o gatilho e soltava. O revólver estava completamente carregado. Eu puxava o gatilho, via o ferrolho subir, descer, via o tambor girar, voltar. Eu tremia como ninguém, suava, fechava meu olho e puxava aquele revólver, aquele gatilho e soltava. Eu não sei se por covardia minha ou uma força maior segurava meu dedo, mas eu não conseguia puxar aquele gatilho. E eu levantei, era mais ou menos 8 ou 9 horas da manhã, guardei o meu revólver no armário e voltei a trabalhar. Eu já tinha perdido tudo que você possa imaginar na vida. Eu perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi minha casa, fui morar na casa da minha mãe, e num cômodo eu tinha 4 cadeiras que eu usava como meu guarda-roupa, onde eu colocava um pouquinho as roupas que eu tinha. Aqui eu tinha um colchão bem fininho, que é onde eu dormia. E ali eu tinha um barzinho, onde eu tinha uísque, vodka, conhaque. Aquele barzinho era o meu Deus. Era aquele barzinho que fazia o varar as madrugadas. Porque uma pessoa, quando está no fundo do poço, as piores horas do dia são as madrugadas. O dia vai bem, sabe? O dia tem hora que você até esquece. Você chega até a dar risada. Mas como as madrugadas são longas, como as madrugadas demoram para amanhecer. E eu tinha também uma camisa do meu filho e uma camisa da minha filha, que eu levava para cheirar de novo. E saudade que eu tinha deles. Quantas e quantas noites eu dormi com aquela camisa no meu rosto. Como você começa a dar valor a coisas que você passa tão sem significado na vida. O cheiro deles. Quantas vezes minha mãe quis lavar aquelas camisas, mas eu não deixei. Como eu sentia falta daquele cheiro. Tudo na minha vida dava errado, tudo que eu colocava a mão, eu destruía. Parece que as pessoas que se aproximavam de mim, eu prejudicava essas pessoas. Parece que eu nasci para dar errado. E eu decidi tirar a minha vida. Eu decidi que naquele momento da minha vida era mais lucro eu dar um fim nela do que continuar. Eu tirar a minha vida naquele momento, eu acho que eu favoreceria muito mais as pessoas do que prejudicaria. Parece que todo dia que eu levantava tinha um balde na minha frente escrito chupe-me. Todo dia eu tinha vontade de meter o pé em tudo, chutar tudo, acabar com tudo. Hoje eu entendo que o demônio, o inferno estava todo mobilizado porque o meu som ia chegar. Hoje eu entendo que talvez um grupo de demônios foi designado para cuidar de mim naquele dia. Eu acredito que uma série de demônios estavam naquele dia me assessorando, porque eu ficava só tendo pensamentos ruins. Meus pensamentos eram só pensamentos de morte. E eu pensava assim comigo: eu não posso ir lá e ficar pensando nos meus filhos, na minha esposa, na minha família. Eu tenho que ser rápido.
Eu tenho que entrar, botar o revólver e puxar rapidamente o gatilho. E aí, com esses pensamentos, eu volto pela segunda vez na treinamento. Eu pego o revólver, era mais ou menos 2 horas da tarde. Eu entro e fecho aquela porta de qualquer jeito. Eu me lembro que eu coloco o revólver bem no fundo da minha garganta. E aí, rapidamente, eu puxo aquele gatilho. Mas mais uma vez o gatilho trava no meio do caminho. Eu começo a forçar, eu tiro, puxo de novo. Eu que nunca tinha dado um tiro na minha vida, eu pego aquele revólver e começo a examinar se tinha alguma trava, se alguma coisa estava impedindo. Eu coloco novamente e puxo. Como se um caos existisse ali atrás, eu não consigo levar até o final. E eu começo a chorar dentro daquele banheiro, igreja. Você acredita que tem gente que chora por não conseguir tirar a sua própria vida? Eu chorei. Eu chorava e pensava, será que eu não posso nem me safar rápido disso? Será que eu tenho que viver sofrendo, esperando a morte chegar? Será que nem para isso, nem esse privilégio eu posso ter de dar um tiro e sumir disso tudo? Hoje eu entendo, igreja, que os demônios estavam ali. Hoje eu compreendo que talvez aquele box estava cheio de demônios soprando no meu ouvido, dizendo, aperta logo esse gatilho, vamos cara, você não vale nada mesmo, você só prejudica as pessoas, você é um covarde, puxa esse gatilho. Hoje eu acredito que os demônios estavam ali, mas o que os demônios não sabiam era que Deus tinha um projeto na minha vida. E minha vida já ia mudar naquela tarde. Eu estou trabalhando, quando é 4 horas da tarde, mais ou menos, o Rubinho, o Rubens começa a andar ao meu redor. Eu percebo que o Rubens quer falar alguma coisa. E aí eu digo para ele, você quer falar comigo, Rubens? Ele falou, Nelson, na verdade eu tenho um recado para dar para você. Já é 4 horas da tarde e eu não posso ir embora sem te dar esse recado. Eu falei, mas então dê. Ele falou, então, mas está muito difícil para mim de falar para você, porque eu quero dar um recado e ir embora. Não quero que você fique fazendo pergunta para mim. Aí na minha cabeça eu falei, tá bem bomba, né? O Rubens deve estar sabendo que eu vou sair, ser mandado, ir embora desse emprego, porque a única coisa que sobrou na minha vida é esse emprego. Ou ele deve estar sabendo de algo que ele acha que eu não sei. Eu falei, fala logo, Rubens, o que é que está acontecendo? E para minha surpresa, o Rubens olha para mim e fala, Nelson, Deus te mandou um recado. Falei, como assim, Rubens? Você fala com Deus? Falei, Nelson, por favor, não me faça pergunta nenhuma. Deixa eu dar um recado, porque eu não posso ir embora sem dar um recado para você. Deixa eu dar um recado, eu não quero saber da sua vida, eu não quero saber nada de você. Eu dou o recado e vou embora, pode ser? Eu posso. O Nelson, Deus mandou lhe avisar para você não fazer o que você está querendo fazer, porque Ele vai te dar tudo em dobro do que você perdeu na vida. E aí eu sem entender nada, eu falei, espera um pouquinho, Rubens, vamos conversar. Eu falei, Nelson, eu não quero saber da sua vida, eu não quero saber se você está com um projeto de sair daqui, ou está com um projeto de mudar a cidade, ou está com um projeto de montar uma casa. Eu não sei de nada e não quero saber. Mas cara, não sei se você acredita em Deus também, não sei de nada. Mas Deus falou para mim, Nelson, nitidamente, e disse para você não fazer, cara. Então acredite, espere aí uns 4, 5 meses, não sei. Porque Deus tem algo maravilhoso. Você sabe o que é dobro? Deus vai dar em dobro para você, tudo que você perdeu, vai perder, não sei. Mas não faça nada agora. Sem o Rubens saber a dimensão que aquilo já estava. E aí eu falo, não, Rubens, deixa eu contar para você, espera um pouquinho, vou falar para você. E conto para ele que já tinha ido 2 vezes naquele dia, eu estava com um revólver lá. Porque eu não ia embora sem tirar minha vida.
E que eu também já era 4 horas da tarde, estava desesperado, e eu como, e o Rubens entra em desespero. O Rubinho começa a chorar na minha frente, no meio daquela fábrica. E o Rubens diz: Nelson, em nome de Jesus, não faça isso. Igreja, você como cristão vai entender. Se eu aperto aquele gatilho, o que seria da minha vida, você já sabe. Mas até hoje eu me questiono se Deus segurou aquele gatilho por misericórdia da minha vida ou por misericórdia da vida do Rubens. Porque se eu aperto aquele gatilho, o que seria da vida do Rubens hoje? Quero que você imagine alguém entrando na sala em que o Rubens trabalhava, desesperado, e dizia para todos que estavam ali: gente do céu, acabou de acontecer uma tragédia lá embaixo. Encontraram o Nelson morto, com um tiro na boca dentro do banheiro, e o Rubens tinha um recado de Deus para mim. Deus irá visitá-lo nas madrugadas. Deus irá conversar com você em sonhos. O Espírito Santo ainda fala conosco. E nós, como igreja, às vezes nós temos mania de questionar as vozes de Deus. Eu vou abrir a Bíblia, e se cair no versículo correspondente, aí eu vou fazer. Eu vou primeiro na igreja, não vou falar nada. E se o pastor trazer uma palavra de encontro, aí eu vou fazer. Não dá tempo, igreja. Tem gente morrendo lá fora e Deus sabe disso. Quando você sentir que é a presença do Senhor, não questione, apenas vá lá e faça. Não importa para quem seja, apenas vá lá e faça. E eu digo para o Rubens: o que eu faço, Rubens? O Rubens diz: Nelson, volta para aquele banheiro. Mas não leva de volta. Conversa com Deus, Nelson. Faz um acordo com Deus. Abre seu coração lá, sozinho com Deus. E pela terceira vez eu volto. Pela terceira vez eu entro dentro do box daquele banheiro, sem revólver, e diferente das outras 2 vezes, eu dobro o meu joelho e abraço aquele vaso sanitário. Minha primeira oração com Deus foi assim, abraçando um vaso sanitário. E ali eu digo: Deus, se é verdade que o Senhor fala com o Rubens, então eu não vou tirar a minha vida, mas eu também não quero tudo em dobro. Eu só quero a minha família de volta, Deus. Eu não consigo viver sem meus filhos, sem a minha esposa, Deus. Só isso. Eu levanto dali e vou embora para casa. Naquela noite eu não durmo, mas eu também não bebo. E no outro dia eu quero ir numa igreja. Eu preciso ir numa igreja. Eu tenho necessidade de ir numa igreja. Mas eu quero ir na igreja do Maurício. O Maurício, igreja, trabalhava ali com nós. Maurício era um rapaz extremamente feliz. Maurício era um contador de piadas. Nós fazíamos rodas assim de piadas, e o Maurício contava uma piada, contava outra. Eu contava, outro contava uma piada, ele contava também. Mas quando alguém contava uma piada mais forte, o Maurício saía e parava de brincar. Nós dizíamos: olha lá, o Maurício já foi embora, qual é a piada que você contou? Maurício, de sexta-feira nós fazíamos, não todas as sextas, mas nós tínhamos um grêmio lá na empresa. Então era muito comum de nós fazermos um churrasco. E nós comprávamos carne, em caixas e mais caixas de cerveja, e uma Coca-Cola, que era para o Maurício. Meu Deus, como nós criticávamos aquela Coca-Cola. Quantas e quantas vezes eu vi as pessoas esconderem a Coca-Cola para ver se o Maurício ficava irritado. E o Maurício não ficava. Teve um dia
que eu escondi a coca do Maurício. E aí, o tempo passou, talvez 1 hora, 45 minutos depois, eu esqueci disso. E quando eu olho, o Maurício está com um espeto na mão e um copo de água na outra mão. Água da torneira que ele tinha pego. Eu me lembro que eu entro em desespero, eu corro lá, pego a coca e vou lá, Maurício do céu. Desculpa, fui eu que brinquei com você. E lembro que o Maurício todo sorridente me disse: não, esquenta a cabeça, muito bola. Eu tiro aquele copo com água, coloco cerveja, Coca-Cola para ele. Peço desculpa, meu Deus, como aquilo já incomodou. Sem saber que Deus já estava trabalhando comigo lá. Quantas e quantas vezes eu vi, depois de horas, das pessoas já tomadas pela bebida, por jogo, cantoria, discussão, pessoas iam lá buscar uma nova cerveja, abriam o freezer e grudava a coca do Maurício e jogava longe, assim, ó, dizendo que aquela coca estava atrapalhando o freezer. O Maurício era uma pessoa normal como qualquer outro. O Maurício era muito participativo. O Maurício, ele estava ali, nós convidávamos para a festa de aniversário de filho, porque o Maurício tinha um filho também, e nós fazíamos festa e convidávamos o Maurício em todas as festas, com a esposa, com o filho. Jovens casavam ali no setor e convidava todos nós para o casamento. O Maurício ia em todos os casamentos, não importa se era uma igreja evangélica, se era uma igreja católica, estava lá o Maurício com a família dele, ia para a festa. O Maurício era muito participativo, igreja. Todas as confraternizações que tinha na empresa, o Maurício participava. O Maurício trabalhava, estudava e ia à igreja. Que mal é nisso? Não, mas para nós era um cúmulo. Como nós criticávamos o Maurício. Nós falávamos que o Maurício era puxa-saco do pastor, o Maurício era idiota, dava dinheiro para o pastor. Nós falávamos que o Maurício perdia tempo na vida, que o Maurício sabia desfrutar das coisas boas da vida. Mas lá no fundo, lá no nosso íntimo, todos nós estávamos lendo o Maurício. E todos nós sabíamos que o Maurício é quem estava certo. Aquelas mesmas pessoas, de dentro às vezes da tua própria casa, que você escuta dando risadinha quando você fala que vai para a igreja. Essas mesmas pessoas lembram de você na madrugada. As mesmas pessoas que não concordam e que criticam a você da missa na igreja. Aquelas mesmas pessoas que têm raiva quando você fica falando do seu pastor. Essas mesmas pessoas sabem para quem pedir oração. Toda a sua família se converterá ao Senhor. Mas não pelo que você fala, igreja, pelo que você é dentro do seu lar. A Bíblia diz que nós somos livros vivos. As pessoas estão lendo você. Lá na empresa que você trabalha, as pessoas estão lendo você. As pessoas podem achar que porque você é crente, você é idiota, que você é um trouxa, mas eles estão lendo você. Eles estão vendo a diferença de você com os outros. Sabe por quê? O Maurício nunca abriu uma Bíblia para mim. O Maurício nunca leu um versículo para mim. O Maurício nunca falou de Deus para mim, igreja. Mas quando eu quis uma igreja, era na igreja do Maurício que eu queria ir. Porque eu estava lendo o Maurício. E eu saio sexta-feira à noite buscando essa tal igreja. Eu sabia que o Maurício ia numa igreja de um bairro chamado Vila Progresso, lá em Sorocaba. Também sabia que o Maurício ia numa igreja que tinha alguma coisa a ver com o quadrado.